Então eu quero falar nessa noite algo importante com os senhores. Para tanto, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. A todos aqueles que me ouvem aqui e em qualquer lugar ou qualquer instante, que o Eterno seja com os senhores. Os que têm Bíblia, abram-na, por favor, no livro de Tiago. Eu quero ler o capítulo de número 3. Eu pedi que o Wilton tomasse assento, porque hoje será um culto onde nós vamos navegar muito na palavra. Bom seria se cada um tivesse papel e caneta para anotar, porque eu não tenho como parar, dado a quantidade de textos que nós estaremos ministrando. Então, se você tiver, anote aí em casa, você vai lá ver se aquilo que nós estamos dizendo condiz com o que a palavra do Eterno assim nos ensina. Mas a igreja precisa aprender sobre isso. Tiago capítulo 3. E eu quero estar ministrando nesta noite diante de duas perguntas, que seriam o tema desta ministração. Como você tem utilizado a tua língua? Abençoando ou amaldiçoando? Tiago capítulo 3, versículo 2, nos diz assim a palavra do Eterno: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é o pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem conseguiu domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tome assento em nome de Jesus. Você sabia que a maior parte de todos os problemas que nós passamos se iniciam com a nossa boca? Você sabia que a maior parte das coisas, lutas que nós enfrentamos com filhos, lutas que enfrentamos com esposas, com maridos, lutas que enfrentamos no trabalho, começam com o que nós falamos? Inicia-se com aquilo que você fala. Tiago está literalmente repreendendo a igreja da época. Literalmente ele está dizendo para as pessoas daquela época: olha, vocês estão usando a boca de vocês da maneira errada. Não dá para você de noite estar cantando no culto e de dia estar usando a boca para xingar. Não dá para você estar adorando a Deus na casa de Deus e ao sair de lá estar falando mal, prejudicando a vida de alguém. Ele literalmente está dizendo que não há como o Espírito de Deus habitar, operar
manifestar-se em um corpo, aonde deste corpo saem 2 tipos de água. Ele literalmente está dizendo que não há a possibilidade da ação divina acontecer se da minha fonte, que no caso seria eu, no caso seria você como fonte, dessa fonte que é eu e você, sair 2 tipos de água. Ou da minha boca sairá coisas boas, ou da minha boca sairá coisas ruins. Então, ou é bênção ou é maldição. Não há meio termo. E isso é tão profundo que nós vamos ver essa noite a importância que Deus dá a isso. Porque de Gênesis, passando por quase todos os livros da Bíblia, você verá Deus literalmente instruindo, ensinando, falando, corrigindo a língua do seu povo. E nessa correção, muitas vezes, vinha a dura desgraça, o opróbrio, vinha o problema, vinha a luta, vinha demasiados problemas que poderiam ter sido evitados se simplesmente eu e você soubéssemos usar a nossa língua. E, para tanto, há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e é curioso porque isso é real, o poder da fala. Isso é tão real que quando a gente vai estudar no hebraico, o falar, o pronunciar, quando a gente começa a entender o poder disso, a gente descobre por que Deus não usou as mãos para criar o universo. Por que Deus usou a fala? Porque há um poder que Deus deu ao ser humano e que ele não conhece esse poder. Há algumas pessoas que quando conhecem esse poder, por estudar um pouco da Cabalá, mesmo sem amar e temer a Deus, mas por estudar princípios de energia, princípios que envolvem o universo, a energia que se lança numa pequena quantidade ao universo e uma energia que volta 100 vezes maior sobre você. Não é à toa que quando a Bíblia fala que tudo que se semeia se colhe, e o que se colhe é numa proporção muito superior ao que se semeia. Esse poder da semeadura se dá na fala. Tudo foi criado pelo poder da fala. Então, com a fala, você pode fazer o bem. Com a fala, você pode fazer o mal. Então, nos Estados Unidos, fizeram um estudo em um hospital, onde eles queriam identificar a capacidade de gerar no ser humano, pelo poder da fala, cura ou adoecê-lo. Então, o médico, ele entrava todos os dias, dentre 10 pacientes, em 5 daqueles consultórios, 5 lugares onde eles estavam, e dizia para os que estavam acamados: você vai sair dessa, você vai conseguir, eu vejo que a cura está chegando, você está vencendo. Ele podia até não estar sendo curado, ele poderia nem estar vencendo, mas todo dia o médico falava aquilo para eles. E nos outros 5, ele entrava, olhava, dizia: não está fácil. Chamava a enfermeira e dizia assim: isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito complicado. Dificilmente se escapa. As pessoas que todos os dias ouviram alguém dizer: você vai vencer, você vai conseguir, eu estou torcendo por você, vai dar certo, acredita, confia. E não é em Deus, confia na cura, na ciência, na medicina, porque não é uma pesquisa teológica, não envolve espiritualidade aqui. Eles estavam estudando o poder que a fala tem sobre o corpo humano. Isso é tão sério que quando você vê um líder que se diz espiritual, que se diz pastor, que se diz padre, seja o que for, enganando massas de multidão, você acha que ele ganha com o quê? Com a fala, querido. Porque há um poder na fala. Então você pode usar esse poder para o bem, ou você pode usar esse poder para o mal. Quem vai escolher isso somos nós, eu e você. E nessa pesquisa, detectou-se que as pessoas, elas tinham um quadro de melhora quando constantemente ouviam. Isso é tão sério que eu desafio você a fazer uns testes simples em casa. Pegue um caroço de feijão, 2. Pegue um copinho de plástico, coloque um caroço de feijão dentro, coloque algodão em cima dele e bote água. Pegue outro caroço de feijão e faça a mesma coisa, deixe os 2 copos ali. Todo dia pegue um copo e comece a falar para aquele caroço: você vai crescer, você vai ser um pé de feijão maravilhoso, você vai ser uma bênção, você vai produzir. E coloque lá.
Por 7 dias faça isso. Pegue o outro copinho e diga: olha, você não vai crescer, você não presta para nada, você vai aqui ficar seca. Você vai ver que aquele que todo dia você lançava uma palavra no universo de bênção sobre aquele carocinho de feijão, ele cresce e vira uma planta frondosa, e aquele outro caroço seca. E você diz: isso é coincidência, isso é coisa, isso aqui, ou é mandinga do pastor, ou é alguma coisa que foi uma coincidência. Vou pegar outro caroço, faça a mesma coisa. Você vai ver isso. Porque o poder da fala, ele é incrível. E Tiago, sabendo disso, está vendo que a igreja literalmente estava navegando em 2 mundos. A igreja estava navegando no mundo da bênção e da maldição. Ora a igreja era uma bênção, ora a igreja era uma maldição. E tudo por quê? Por causa da língua. Gente que não conseguia conter a língua dentro de si mesmo. Que falava o que não via, ou falava o que não deveria após ter visto. E a igreja foi se destruindo. Então escreva isso: um ministério pode ser destruído. Você pode matar uma pessoa com uma fala. Eu lembro de uma situação em que eu, no começo da minha fé, eu cheguei diante da igreja e eu disse para Benesvaldo, quando ainda ministro de louvor, na Ponta da Areia, falei: irmão Bené, eu queria cantar. A palavra é muito séria, irmão. Ele disse para mim e fez o teste também com a Ira. Não passou nem eu nem ela. Não passou. Não dá, vocês têm que procurar estudar e tal. Eu acho que o senhor, eu já pregava, ele disse: eu acho que o senhor é muito bom na pregação, fique lá na pregação. Eu estava com um violão em casa e tendo aula de bateria lá na Rua 3, quando eu fui fazer esse teste. Sabe o que eu fiz? Peguei o meu violão, coloquei de escanteio, liguei para o professor e disse: eu não vou mais para a aula não. Mas por quê, irmão Júnior? O senhor está indo tão bem? Digo: porque eu vi que não tem futuro, mas eu vi que tem futuro pelo que eu ouvi. Os anos se passaram e depois eu fui perceber que uma palavra maldita, mal pronunciada, mal falada, gera em você algo que pode levar anos. Uma criança que é seu filho e que por estar fazendo algo de errado e você lança sobre ele uma maldição, quando você vira para o seu filho é uma peste, esse menino é uma praga, esse menino não aquieta, esse menino é danado, esse menino é um inferno, meu Deus. Quando você faz isso, o universo abraça a sua palavra, multiplica isso por 100 e derrama sobre você e sobre o que estão perto de você aquilo que você lançou. E se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode me corrigir. Porque existem pessoas que hoje estão ganhando muito dinheiro na internet, fazendo cursos para ensinar a se usar o poder da fala. Quem já viu um curso como esse assim? Levanta a mão para ver se eu estou sendo... Já viram? Os caras estão ganhando dinheiro, ensinando uma coisa que a Bíblia te ensina de Gênesis a Apocalipse. E que se nós parássemos para viver o que a palavra de Deus nos ensina, nós não precisaríamos pagar R$1 para ninguém nos ensinar o poder da fala. Porque Jesus, ele literalmente, com a fala, produzia cura. Pegue na Bíblia, quantas vezes Jesus precisou tocar em alguém, ou literalmente colocar a mão em alguém para ser curado. Quase todas as pessoas eram curadas pelo poder da fala. Ele olha para uma figueira que não tinha figo, disse que essa figueira nunca mais tenha fruto. O cara vira as costas. Quando os apóstolos estão rodeados, olhando, a figueira vai secando. Aí alguém diz assim: mas é porque é Jesus. Jesus é o cara, Jesus não, vamos combinar. Não é porque Jesus é o cara, simplesmente. É porque ele entendia o poder que ele tinha na palavra, na pronúncia. É por isso que ele media o que ele ia dizer. É por isso que quando ele iria pronunciar, ele ouvia, e cada fala que ele falava, cada palavra, cada frase que ele conseguia construir, desmontava as pessoas. Porque o poder emanado dentro daquela frase fazia com que a pessoa ficasse sem noção. Do que eu vou responder para um camarada desse? Então eu quero falar de alguns tipos de línguas que há algum tempo atrás eu cheguei a dizer aqui na igreja, e foi um auê, porque depois do culto teve irmão dizendo assim: tu é língua disso, tu é língua daquilo.
Aí o outro virou, e aí, qual é a tua língua? A minha língua é a de trapo, não, a minha é de porco, a minha é de não sei o quê. Não façam isso, não. Né? Eu quero que você saia daqui nessa noite, e você que está em casa ou em qualquer lugar me assistindo, que a sua língua seja uma língua de bênção, uma língua, sabe, de abençoadora, que possa abençoar vidas. E sabe o que é melhor? Quem já desejou o mal para alguém aqui, levanta a mão, além de mim, lógico. Já? Tem uma meia dúzia, para quem não está assistindo aqui, que não levantou a mão, mas pode acreditar que eles já desejaram com toda certeza. Pode acreditar. Sabe, quando a gente desejou o mal, dos que levantaram a mão, porque são corajosos em dizer, eu já desejei, eu queria que aquela praga morresse. Você já percebeu que a praga não morreu, e você ainda se prejudicou mais? Quem já teve essa experiência, levanta a mão para eu saber aqui. Ah, teve? É ruim ou não é? Você já não está concordando com o que a pessoa está fazendo. Já está achando que ela não merece nada que não seja maldição. Aí você abre a boca para desejar a ela maldição. Ela cresce mais ainda e você desce mais ainda para baixo. E aí você fica sem entender e começa a questionar a Deus. Mas Deus, por que isso está acontecendo? Parece que é uma coisa, fulano de tal não vale nada, aquele miserável tinha que morrer, aquela desgraça tinha que se acabar, não acaba, e eu estou aqui me acabando, e o cara está crescendo, e a irmã lá está crescendo, e não sei quem está crescendo, e você está ficando para trás, porque cada vez que você deseja isso a alguém, escreva, é sagrado, desejou, semeou, colherá 100 vezes mais. Ela é uma medida literalmente sacudida ainda, para deixar você assim sentindo o peso do que você falou. E nós fazemos isso. Hoje eu estava conversando com o irmão e dizendo a ele, para ele, meu filho, pare de usar a sua boca para falar maldição. Porque quanto mais você está falando maldição, mais eu vejo a sua vida sendo amaldiçoada. Quanto mais você está desejando que alguém se esborrache, que alguém se dê mal, que alguém se arrebente, que alguém se lasque, seja por ter feito mal a você ou não. Você pode escrever, é você desejando de um lado e o diabo pegando a sua palavra e dizendo, agora eu posso te abraçar com toda a sorte de maldição, porque você deu legalidade. E legalidade no mundo espiritual não passa batido. Ei, eu posso, no meio de uma conversa, passar batido alguma coisa que eu deveria corrigir. Mas o diabo, ele não deixa passar nada. É cada besteirinha que você solta, ele pega, opa, peraí. Estava cantando agora, estava adorando agora. E olha o que está fazendo, vamos embora cobrir aquela pessoa de problema. E eu conheço pessoas, escrevam isso, que nunca vão crescer na vida, nunca vão crescer, eu conheço, não crescerão nunca na vida, porque é um poço de maldição. E aí eu quero que você me diga uma coisa, veja se o que eu estou falando tem sentido. Já percebeu que quanto mais as pessoas têm o hábito de usar a boca para amaldiçoar, mais energia ruim elas emanam quando estão perto da gente? Já percebeu que você chega num ambiente e está todo mundo alegre, está todo mundo sorrindo, está todo mundo brincando. Chega uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa que vive de maldições, que vive amaldiçoando, que você sabe que esta pessoa, seja homem ou seja mulher, usa a boca para falar, para degrinir, para caluniar, para indignar, para gerar ira, para gerar contenda. Quando essa pessoa chega, ela não precisa falar nada. A gente sente o negócio mudou o clima, e a gente nem entende. Rapaz, o clima mudou. Fulano de tal chegou, para estar uma benção até antes dele chegar. Ele chegou, acabou, perdeu a paz, acabou a graça. Quem já teve essa experiência aqui além de mim? Levanta a mão assim, só para saber. Essa energia, ela envolve. Isso, eu estou falando de um mínimo, mas na máxima, isso atinge tudo ao seu redor, atinge o seu casamento, atinge os seus filhos, atinge a sua saúde, atinge os seus negócios. Eu nunca vou me esquecer, e eu visitei agora, há umas 2 semanas atrás, o médico que cuidou de mim quando eu estava hospitalizado. Ele cuidava de mim de segunda a sexta, sábado e domingo ele saía, porque acabava
o tempo dele e entrava um plantonista no final de semana. De segunda a sexta eu passei lá quase 20 dias. Os 5 dias da semana que esse cara entrava lá, eu podia estar morrendo. Eu disse para ele no consultório dele, eu falei, meu camarada, você é um cara incrível, você precisa conhecer Jesus, porque você será uma potência na mão de Jesus. Porque ele entrava na sala, ele já entrava, que eu percebia pelos olhos dele a expressão de sorriso, bom dia Juarez, vim aqui lhe dar boas notícias. Ele achava boa notícia de onde não tinha. Olha, seu PCR aumentou, mas isso aqui diminuiu. Olha, isso aqui aconteceu de ruim, mas aconteceu assim. Você vai conseguir. Logo, logo eu vou lhe ver de pé. Quando foi no sábado que ele não estava, entra um plantonista. Ele entrou, encostou assim na cabeceira da minha cama, olhou o papel e disse assim, olha, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Quando ele falou isso, meu coração gelou. Gelou. Eu estava deitado, eu me sentei, tirei a máscara e disse, pode falar, doutor. Você não está nada bem. As coisas pioraram bastante e me disseram que você é homem da fé, então é melhor tu começar a orar. Ele, antes de sair do quarto, eu estava me derramando em lágrimas. Minha irmã vai entrando e ouve ele falar isso. Epa, não é isso assim não. Vai, me abraça e diz, não é assim não, meu irmão, não fica assim não. Esse cara está falando, e chama ele lá para fora e repreende ele. Não faça isso com meu irmão. Que médico você é? Não, mas nós temos que falar a verdade. Que verdade que você está falando? E os outros exames? E as outras coisas? Como é que você chega aqui? Meu irmão já está assim, já está assado, e você faz ele ficar... Minha irmã, nesse dia, eu já estava sem febre, alguns dias fiquei com febre, meu corpo começou a empolar todo, eu tive uma crise alérgica, que tiveram a aplicar um negócio em mim, para eu passar quase um dia inteiro dormindo, para a alergia passar, por causa de uma palavra. Essa experiência você já teve, seja aqui ou quem está me assistindo, em algum momento da sua vida. Por quê? Porque a palavra tem poder, e se você usa ela da maneira errada, a sua palavra, pode escrever, ela trará maldição para a sua casa, para o seu negócio, para as coisas onde você anda. Você vai pisando, e onde você vai pisando, você deixa um rastro de maldição. Você entra na casa de uma pessoa e está tudo bem lá. Você sai da casa da pessoa, fica tudo ruim, porque você conseguiu deixar lá, sem falar nada, só pela energia que se emana quando se usa a palavra da maneira errada. Quem está entendendo diz glória a Deus. Existem pessoas que têm uma língua, que eu chamo de língua de maldição, mais conhecida como língua de trapo. Que pessoas seriam essas? São pessoas que só vivem maldizendo. Cara, sabe aquela pessoa que tudo que ela vai dizer é ruim? Eu tenho uma meia dúzia de ovelha a nível de ministério geral, que quando me procuro, eu nunca vi, 7, vai fazer 8 anos agora em agosto, de pastor nesta igreja, nesta sede aqui. Eu nunca vi chegar e dizer assim, pastor, vim lhe contar uma bênção. Pastor, quando eu já vejo uma mensagem, aparece em cima do celular assim, fulano de tal, ou fulana de tal, eu já disse, eita Jesus, vou ler daqui a meia hora, eu vou orar para Jesus me dar aquele up. Porque quando eu leio, pastor, eu não aguento mais, porque a prova está grande, porque meu Deus, a minha vida é uma desgraça, e não sei o quê, e papapá, e pipipi, não consegue se abençoar. E aí se a pessoa não consegue usar a boca para abençoar a si mesma, vai abençoar a vida de quem, meu irmão? Da família? Não vai abençoar nunca. É maldição em cima de maldição. E tem pessoas aqui que reclamam porque a cadeira está fora do lugar, reclama porque o irmão entrou sem máscara agora nessa fase de pandemia, reclama porque o som está alto, aí se baixa lá o som, o Felipe tem que meter o dedo lá para baixar, ele reclama porque baixou demais, reclama porque o baterista está tocando de uma forma, reclama porque a irmã destonou, reclama porque o pregador é como eu, que rasga logo o verbo, que não fica alisando. Reclama, só sabe reclamar, não consegue dentro da igreja produzir nada, não consegue ser fiel, não participa de nada, mas aonde ele ou ela entra, se for alguém que vive de maldição, e que tem uma língua de trapo, meu amigo, onde entra, só vê problema.
Jesus me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. O cara recebe o emprego. Quando ele entra no bendito do emprego, tudo que está andando lá desanda. E ele carrega a palavra de quem? De que ele é um crente. É por isso que eu já vi muito ímpio dizer assim: eu ser crente, você é nunca. Para ser crente, como fulano, ciclana, beltrano e fulano, e não sei quem, eu quero é nunca ser crente. E a gente tem que estar corrigindo, meu querido, olha, não se baseie nas pessoas. O cristianismo é Cristo, o modelo é Jesus, é Ele que eu tenho que me espelhar, não é no ser humano, porque ser humano é como o senhor está falando, falho. Mas essas pessoas, elas têm um poder incrível de mudar tudo ao redor delas. Livro de Salmo, capítulo de número 10, versículo de número 7, diz uma coisa interessante. Quem não conseguir abrir, vai anotando. Salmo capítulo 10, versículo 7. Olha como é que é esse tipo de língua de trapo aí. Isso é língua de trapo. Uma pessoa como essa, quando você lembrar, você vai dizer assim, é a língua de trapo. Aí você não fala nada, em nome de Jesus. Não vai falar, olha ali uma língua de trapo que passa ali. Não faça isso. Mas o Salmo 10, versículo 7 diz assim: a boca dessas pessoas são cheias de maldições, de mentiras, de ameaças, de violência, de maldade, e tudo que há na sua língua é mal. Quem conhece alguém assim além de mim, por favor? Conhece? Sinceramente, dá para conviver com alguém aqui, sim ou não? Você conviveria com alguém desse jeito, sim ou não? Agora imagina você, que deveria ter dobrado o joelho e disse assim: Jesus, me revela quem é o meu marido, me revela quem é a minha amada, a estrela da alva da minha vida. E aí você não pede o revelamento, não é nem a revelação. Você não pede o revelamento e entra de cabeça num relacionamento. Romance para cá, o amor para lá. No meio do caminho tu descobre que está casado com uma mala sem alça. Com uma mulher que reclama da hora que acorda. Olha, meu irmão, a Bíblia fala de que essas mulheres são piores do que goteira em noite de chuva. Sabe aquela goteira que eu batendo assim na panela? Plim, 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 plim. Que você não consegue dormir porque parece que está um martelo na sua cabeça. Plim, plim, plim. O camarada chamado Salomão lá em Provérbios diz que isso é pior que goteira. Porque incomoda, acordou já reclamando, é o cabelo por lá e reclama porque não dormiu bem, e reclama porque isso, porque não faltou açúcar, e tu deveria ter comprado, e eu te avisei ontem, e meu Deus do céu. E já vai dizer esse dia para mim, tem gente que você vai dar bom dia, não me dá bom dia não. Não me dá bom dia. Já acorda, a pessoa já acorda inspirada, não por Deus, mas inspirada para briga. Já está para um fight. Aí alguém vira educadamente, carinhosamente, lança uma palavra, que o seu dia seja bom. Quando alguém diz bom dia, alguém está dizendo assim, seu dia seja maravilhoso. Bom dia para quê? Que dia maravilhoso o quê? No negócio de bom dia, sai de perto de mim, deixa eu ficar aqui quieto. Isso é sério. O poder da palavra. O dia se torna maldito, porque você inicia o seu dia debaixo de maldição. Quem entende o que eu estou falando aqui? Paulo fala uma coisa sobre esse tipo de pessoa, em Romanos, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: a boca desse tipo de pessoa está cheia de maldição e amargura. É gente que reclama, só reclama, você não vê nada. Deus abre uma porta, mas a pessoa não consegue perceber a porta. Deus está te dando um livramento, a pessoa não consegue ver o livramento, ainda reclama. O carro quase mata aquele miserável daquela pessoa, aquela miserável daquela irmã, quase mata. Deus dá um livramento, e aí em vez dela dizer assim, glória a Deus, porque Deus me deu livramento. Rapaz, aquela praga, e não sei o que, e começa a amaldiçoar a pessoa que quase matou ela. Entenderam? Não consegue produzir bênção. O Salmo 109, versículo 17, diz uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. O salmista, ele nos dá um alerta sobre esse tipo de pessoa.
E ele fala, olha, esse tipo de pessoa atrai maldição. Salmo 109, versículo 17 é assim. Ele, esse tipo de pessoa, gostava de amaldiçoar. Olha para mim aqui, que eu quero continuar já o texto, porque a parte B do texto é fantástica. É fantástica. Olha para cá. Quem conhece aqui nesta humilde igreja alguém que gosta de amaldiçoar? Levanta a mão assim, por favor. Conhece? Então, olha o que o texto fala. Salmo 109, versículo 17 diz assim: ele gosta de amaldiçoar, que venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Olha para cá, meu irmão. Sabe o que o salmista está dizendo? Que quem gosta de usar a boca para o mal, para falar mal, para degrinir o mal, para disseminar o mal, para amaldiçoar, seja a si mesmo, ou em volta, escreve o que virá sobre ele, promessa divina, não é promessa minha não, meu irmão, não é eu que quero isso não, é o que a palavra de Deus diz, o que virá sobre este é a maldição, e diz mais, há uma ordem de Deus, a ordem, pode ler o salmista, o Salmo 109, 17, diz assim, e a ordem de Deus é, que a bênção se afaste dele. Aí a coisa já vai ficar ruim, e aquilo que ainda de bom tu tinha, tu perde. Dizem que não há nada, né, ruim que não possa ficar pior, está aqui. Você já vai ser amaldiçoado por aquilo que você falou e desejou. Virá sobre você. Eu tenho maior medo, quando eu olho o filho de um menino, criança, de um pai. Quando eu tenho relacionamento, eu até falo, mas quando eu não tenho, eu fico na minha. Mas quando eu olho um menino, gênero masculino, criança, menino, com um jeito aboiolado, um jeito assim, um trejeito, a criança já está ficando assim meio, sabe, meio menina. E agora com a onda, que se não fosse aí o presidente, a onda tinha pegado, né, que aqueles bando de bandidos do PT queriam aplicar no Brasil, que é transformar menino em menina, em menina em menino. Aí o negócio estava quase virando palhaçada. Você olhava o menino está todo trejeito. Eu tenho medo de virar para alguém e dizer assim, rapaz, esse menino, acho que ele vai ficar boiola. Porque eu tenho um filho. E a minha palavra lançada voltará para mim. Você já percebeu que muita coisa que você falou do filho de alguém, o seu filho fez pior? Você já percebeu que sabe aquela menina que você dizia assim, ah, tá vendo fulano de tal? Tá aí, ó, não criou direito, já engravidou. Aí você tem uma filha, ela não só engravida, ela vira traficante. Aí você fica assim, meu Deus, Senhor, eu entreguei esta criança nos teus pés. Mas você lançou uma palavra, e o retorno dela é infalível. Ninguém escapa da semeadura, querido. Você planta, vai ter que colher. Não tem esse papo de, ó Senhor, me perdoa, porque eu plantei. Perdoa, querido, está perdoadinho. Mas você vai colher. Mas eu não queria colher. Como assim? Vai ter que colher. Assim, o bom é a colheita, querido. Todo mundo que planta quer colher. Você vai, mas eu plantei errado. Vai colher errado. Depois tu começa a plantar certo. Uma hora a plantação acaba. Uma hora aquilo que você lançou vai acabar. E você tem a chance hoje, em nome de Jesus, de usar a sua boca para ser bênção no reino de Deus e nesta terra, em nome de Yeshua. Isso é tão sério, irmãos, que tem filhos que desejam o mal para os próprios pais. Eu conheço filho que olha para a mãe e diz assim, eu queria que a senhora morresse. Filho que vira para o pai e diz assim, eu lhe odeio, eu não gosto do senhor, eu tenho raiva de ti. Filhos que foram abandonados por qualquer motivo que seja, e que você não consegue olhar lá no passado as circunstâncias e perdoar, e amaldiçoa o pai e a mãe. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20,
Versículo 20 diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, a luz de sua vinda se extinguirá na mais profunda escuridão. Usa a boca para falar do papai e da mamãe, para tu entender o que negócio arrocha. Uma das coisas que eu acho interessante, e aí eu quero falar uma coisa, porque é delicado, pastor, isso aqui que eu vou dizer. Hebreus capítulo de número 3, diz algo interessante, Vinícius. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ele literalmente está dizendo: ei, com quem é que tu está andando, patrão? Pessoa que tu está andando, que frequenta a casa, que frequenta seu negócio, que frequenta o local aonde você vive, é bênção ou é maldição? Ah, é maldição? A Bíblia diz: toma cuidado com este, porque ele vai te afastar de Deus. E como se não bastasse, eu queria dar um conselho aos senhores. Está todo mundo me ouvindo? Diga amém. Não seja língua de maldição, seja língua de bênção. Quem deseja isso aqui? Existe uma língua maravilhosa, para não dizer o contrário. É uma língua que eu chamo de língua de cobra. O bacana é que a gente às vezes vai se vendo na situação. A gente vai meio se situando: rapaz, eu conheço alguém assim. Não vai falar, pelo amor de Deus. Mas existe uma língua de cobra. E esse tipo de pessoa que tem essa língua, elas são pessoas que elas levantam calúnias. E pior do que serem caluniadoras, elas são hipócritas. Elas, além de falarem o que não devem de você, elas não são corajosas. Elas não têm, se fosse homem, não tem aquilo que o homem tem, e se fosse mulher, não tem o que uma mulher tem, para mostrar que ela é mulher, para dizer na cara. É covarde. É gente que tem medo de enfrentar a verdade. Então, para poder falar de você, fala à vontade. Quando está com você, lhe abraça, lhe dá um beijo, lhe diz: eu lhe amo, você é meu amigo, você é minha amiga, você é meu iaiá e meu ioiô. E não é. Escute uma coisa. Sabia que existe uma diferença para Deus entre aquilo que Deus odeia e aquilo que Deus abomina? Aquilo que Deus odeia tem conserto. Deus odeia o pecado. A graça conserta o pecado. Quando você se arrepende, a graça de Deus, do mesmo Deus que odeia o pecado, vem sobre você, você recebe perdão. E aí, de alguém que vivia no pecado, você é alguém agora regenerado pela graça. Mas aquilo que Deus abomina é como se Deus dissesse assim: comigo não tem acordo em relação a isso. Comigo não tem conversa. Comigo não tem, vamos embora ver e tratar isso. Comigo é, não passa por mim, chegou em mim, eu abomino. Provérbios capítulo de número 6. Versículo de número 16, diz assim: existem 6 coisas que o Senhor odeia, mas existe uma 7ª que a sua alma abomina. Aí ele começa a dizer as 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. 6 coisas que Deus odeia. Aí chega na 7ª, Deus abomina. Com Deus não tem diálogo, com Deus não tem conversa, porque é abominável.
É como a idolatria. A Bíblia diz que Deus abomina a idolatria. Deus abomina quem quer ser idólatra. Não há como ter conversa com Deus. Você não pode chegar para conversar com Ele. Não tem como tratar isso com Ele, porque é abominável. Deus tem repugnância quando olha para isto. Sabe qual é a sétima coisa que Deus abomina? Versículo 18, 19, parte B, diz assim: o que semeia contenda entre irmãos. Olha para cá, querido. Olha como é show. Você já viu alguém quando está semeando? Não. O cara pega um alforje, bota a sementezinha, cava, semente. Cavou o buraquinho, semente. Cavou o buraquinho, semente. Quem já viu isso na agricultura? Já viram? Já? Teve gente que eu acho que já até plantou alguma coisa na vida, né? Mas bem, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que esse tipo de pessoa, ele semeia. Ei, querido, não se semeia no mesmo lugar, não. Semeou aqui, eu tenho que dar um passo, para semear agora aqui, dar outro passo, e semear outro aqui. A Bíblia está dizendo que esse tipo de pessoa, ela caminha em vários locais, deixando a sua erva daninha contra irmãos. O texto não está tratando do mundo ímpio, não, filho. Está falando de crente. Está dizendo que tem pessoas que vão lá na casa do crente, lá no trabalho do crente, lá onde o crente está, semeia o mal entre aquele crente e outro crente. Aí ele não se contenta, ou ela não se contenta, vai na casa agora em outro, porque a semente não pode ficar no mesmo lugar. E se ele sai semeando, por onde ele passa, ele lança a sua discórdia. Eu quero que você me responda uma pergunta. Você quer alguém assim, perto de você, sim ou não? Sim ou não? Não quer? Jura que não quer? Promete que não quer? Então não deixe. O nosso problema é que a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que devemos, o que deveríamos, o que podemos. Mas existe uma coisa chamada educação, ética, ministério, cargo, que faz a gente ter que engolir sapo com veneno. Quem já engoliu sapo com veneno aí? Já engoliu? Já. É ruim, não é? É ruim. Você engole, porque você já viu aquela historinha de que pelo santo se beija o altar. Quem já viu essa frase? Já. Você não tem como lidar com uma situação, porque vai atingir outro. Aí você é obrigado a suportar este ou esta que semeia o mal, por causa de alguém que não semeia o mal. Mas a Bíblia, a ordem é: te afasta. Salmo 101, versículo 5 diz uma coisa interessante sobre estas pessoas que fazem isso, que andam por aí semeando o mal, que andam por aí falando, degrenindo, caluniando. A Bíblia fala no Salmo 101, versículo 5 assim: o que difama, ei, sabe o que é difamar? É tirar a fama. Difamar é pegar algo que alguém vê de bom em você e tirar. Aí alguém, eu vou citar um exemplo para o pastor Fábio aqui com todo respeito. Eu admiro o pastor Fábio porque ele é um bom conselheiro. Um bom conselheiro, sabe dar bons conselhos, é um homem maduro. E eu admiro. Vem alguém até mim e diz assim: quem sabe aconselhar nada, pastor? Aquilo ali só fala bobagem, só fala besteira, não conhece a palavra. Degrinindo, difamando, tirando a fama. Sabe o que a Bíblia diz sobre estes? Olhe para o Salmo 101, versículo 5, diz assim: a quem difama os outros às escondidas, olha para cá, olha para cá. Sabe o que é massa? É que estas pessoas malditas, elas não têm coragem de falar para você. Elas vão falar escondido. Elas vão falar para que ninguém saiba que ela falou. Ainda tem uns que dizem assim: ó, mas não diz nada que eu te falei não, viu? Eu estou fazendo isso porque eu sou teu amigo, eu estou fazendo isso porque eu sou tua amiga. Estou te alertando, amiga, porque é para o seu bem. Mas não fala que eu te falei, não conta nada. Eu conversando com o pastor Fábio essa semana, eu disse: pastor,
Eu tenho um jeito de tratar essas coisinhas. É um jeito que quando fundamos esse ministério eu adotei. Ele até disse, pastor, eu tenho um jeito diferente, eu respeito, porque Deus usa cada um de uma maneira diferente. Mas eu disse para ele, pastor, comigo é assim. Joãozinho chegou para mim e disse assim, sabe o que fulano disse? Não, o que foi? Diga aí. Fulano falou que Beltrano é assim, que é assado. Foi? Me dá um minutinho. O que você vai fazer, pastor? Vou fazer só uma ligação aqui, é rapidinho, fica aqui. Fulano, da onde? Fulano vem aqui agora, em nome de Jesus. Desliga para ligar para Beltrano agora. Pastor, o senhor está ficando louco? Tô não, filho, peraí, rapidinho. O senhor vai fazer o quê? Beltrana está onde, querida? Ô, minha filha, vem aqui. Aí vem Beltrano e fulano. Joãozinho, você não disse isso de Beltrano e de fulano? Como é que é a história aí? Eu quero tratar esse problema. Eu disse para o pastor Fábio que em 95% das vezes que alguém falou num gabinete, citou o nome de alguém, e eu faço isso. Se fizer um gabinete comigo e citar o nome de alguém, pode esperar que eu vou chamar esse alguém. Ele tem que ter a defesa dele. Ele tem que ter o direito de poder falar. Seja o que for. Vai falar de fulano? Usa aí um nome inventado. Pastor, vou usar um nome fictício aqui. Mariazinha. Para eu não saber quem é. Porque se eu souber quem é, eu vou chamar. Eu disse para o pastor, sabe por que eu faço isso? Porque em 95% das vezes, o camarada que falou de fulano e que falou de Beltrano, ai, meu Deus, pastor, o senhor me deixou numa situação agora, pastor, eu não me congrego mais aqui, pastor, sai agora, vaza, erva daninha, porque se você estiver falando a verdade, os dois não vão poder dizer que é mentira. Mas se o que você está falando é caluniando, o que você está falando é imbuído de ira, é imbuído de ódio, é imbuído de raiva, porque você se decepcionou com Beltrano e com fulano. Então para você, como você não consegue atingi-lo, não consegue atingi-la, você vai falar mal dele, você vai falar mal dela. Não faça comigo. Quem me conhece aqui da igreja, é assim ou não é? Levanta a mão só para eu saber. Não é fácil. Eu já vi situações aqui no meu gabinete em que irmão samba, meu Deus do céu, Jesus amado. Digo, segura aqui que está chegando. Não, pastor, eu não tenho cara, mas você não teve cara para falar para mim? Por que fulano que você está dizendo que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo outro, não pode vir aqui dizer se está ou não? Se ele estiver, você está ajudando o irmão porque eu vou corrigi-lo. Se ele estiver, ele precisa ter a oportunidade de ouvir o caminho certo e vir para o caminho certo. Agora, se ele não estiver, você está sendo uma língua de cobra. E Deus diz que ele destruirá da presença dele tais pessoas. Olha, o texto é tão lindo que ele diz, quem difama os outros escondidas, eu, diz o Senhor, o destruirei. Aí eu vejo, não dá nada certo para ciclana, não dá nada certo para fulano, e o outro ali está avançando, as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, porque Deus abomina quem faz isto. Dói ou não dói, sim ou não, irmãos? Dói. Olha o que Paulo fala sobre esse tipo de pessoa, o cobra cai. Diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 13. A garganta desta pessoa é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Meu irmão, seja franco, você que está me ouvindo aqui, você que está aí do outro lado dessa tela. Você vai querer esse tipo de pessoa convivendo com você quando você descobre que alguém é assim, sim ou não? Não rola, não dá para rolar. Quando você descobre, eu fiz uma enquete no grupo da liderança essa semana, e cada um foi dando uma palavra a partir daquilo que eu fui fazendo, uma enquete sobre isso. Todo mundo tem quase que o mesmo pensamento em relação a essas coisas, mas a fala da diaconisa Raíssa me deixou assim pasmo, porque foi uma fala direta, objetiva, clara e pontual. Cada um de nós fizemos um texto desse tamanho, colocando o que pensamos, o que achamos, aquilo que nós pensamos, analisamos e tal. Com muita retórica. Ela diz assim, pastor,
Esse tipo de pessoa, eu fujo dela. Acabou. Não quero papo com ela. Não anda comigo. O pastor Erlon foi lá no grupo e disse a mesma coisa, agora endossando na palavra. Buscando na palavra o que a Bíblia manda dizer. A Bíblia diz assim: foge, vaza, sai fora. Você descobriu que fulano é assim? Sai fora. Sabe por quê? Porque aquilo que está sobre ela de maldição, ou que está sobre ele de maldição, virá sobre você. Né? Sabe quando você pega o seu carro e convida seus 4 amigos de casas diferentes para ir dar uma volta, e você bate o carro, e todo mundo se esborracha? Você nunca parou para pensar que se você não tivesse aceitado o convite daquele amigo, você estaria bem? Você conhece, quer ver um caso de um crente na Bíblia, crente, profeta, que entrava no manto, que falava mistério, Bíblia, chama-se Jonas. Deus disse: profeta Jonas, te levanta, vai em Nínive e entrega o balaco d'água. Diz que o negócio vai pegar para eles. Eu? Esses ninivitas merecem morrer. Por mim, eu vou fugir da presença de Deus. Chega lá em Jope. Com licença, você está indo para onde? Eu estou indo para ali. Me vende uma passagenzinha aí, quero ir contigo. Pode entrar, querido. O cara entra num barco cheio de materiais, de produtos. Um barco que era uma embarcação que levava e fazia comércio. Nunca aquele barco passou pelo que passou. Onda começou a bater no barco, e era vento, e começou a estraçalhar o barco, e o dono do barco, vamos jogar fora as coisas, para ver se alivia, e vai jogando, foi perdendo, prejuízo entrando, prejuízo comendo, já não tinha mais o que jogar, o barco estava afundando, eles viram, rapaz, alguém de nós está com maldição, joga uma só, cai em Jonas, e Jonas está vendo ele jogar tudo, olha só, Jonas viu os caras jogando tudo fora, Jonas viu o barco se arrebentando, mas Jonas não disse, sou eu. Jonas esperou o negócio pipocar, Jonas quis que o negócio desgraçasse mesmo, eu quero é que acabe. Quando estava para afundar, tiram a sorte, cai nele, pai, é tu. Aí ele disse, então, né, sabe como é que é, cara, eu estou com um probleminha com Deus ali em cima, e aí eu estou com maldição. Rapaz, tu entra no meu barco, para desgraçar meu comércio, para desgraçar a minha vida, vendo eu afundando, jogando tudo fora, e tu não fala nada, me joguem aí no mar. Jonas não foi burro, Jonas quando disse para jogar ele no mar, querido, é porque ele sabia que a ordem naquela época pessoas com maldição vão para a prancha, amarrados. Quando ele pediu para jogar no mar, ele ainda podia nadar. Você acha que ele diz assim, tá bom, sou eu, o amaldiçoado, jogue-me no mar. Cultura da época, querido, vai para a prancha, amarra, joga ele para ser afundado com uma pedra. Ele ia morrer afogado. Ele disse, rapaz, antes que alguém faça isso, me joguem no mar. Ele ainda teve a ideia, vou nadar. Precisou ir para a barriga de um peixe, para poder entender que quando Deus estende a mão para abençoar, ninguém pede, mas quando Ele estende a mão para amaldiçoar, atinge você, atinge a mim, atinge todos que estiverem no barco. Sabe o que Jesus fala? Jesus disse assim, um pouquinho de fermento levado o quê? É toda massa, meu irmão. Mantenha na igreja alguém assim, que calunia, que vai, que sai de casa em casa falando mal, que prejudica, que semeia, que faz contenda, que sabe, nunca está bem, é língua de trapo, é língua de cobra, é língua do diacho, mas não consegue ser língua de Deus. Paulo diz assim, o tal, está escrito aos Coríntios, o tal irmão deve ser expulso. É literalmente o que eu precisei fazer. Algumas vezes eu precisei fazer isso aqui na igreja. Não foram muitas. Mas nesses anos de ministério eu tive que chegar para algumas pessoas e dizer assim,
Querido, querida, não dá para Chico. Procura outra igreja. Não, pastor, mas eu quero ficar aqui. Não dá. Não, por favor, não dá. Você é maldição. Você prejudica. Você atrapalha. Você não consegue. Isso está sobre você. Ou você trata isso com Deus, ou esse barco afunda. Quem está entendendo aí? Tiago capítulo 4, versículo 11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, então não és observador da lei, mas és juiz. Quem é tu, meu irmão, para apontar para outro o defeito de alguém? Quem sou eu? Eu sou o pastor. Posso chegar e dizer assim: pastor Fábio, vem aqui, vamos corrigir isso. Pastor Fábio pode dizer assim: vem cá, irmão, isso aqui está errado. Mas quem é você? Para julgar, para caluniar. E sabe o que é pior? Salmo 15, versículo 1 diz assim: Senhor, vem cá, quem aqui quer ir para o céu? Diz amém. Amém. Então não quer ir para o céu. Alguém quer ir para o inferno? Inferno, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Certeza? Beleza? Vamos lá. Vamos ver quem vai chegar lá. Né? Que a gente quer ir. Mas querer ir não é poder ir, filho. Você pode querer, mas poder o negócio muda. Vamos ver quem vai chegar lá. Salmo 15, versículo 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ele faz uma pergunta para Deus. Quem morará no teu santo monte? Oh, que coisa linda. Quem vai habitar no céu aí, levanta a mão e dá glória, meu irmão. Quem vai para o santo monte de Deus, levanta a mão e dá glória. Oh, glória. Mas vamos ver se a gente vai. A resposta de Deus, Deus vai e responde para o camarada. Versículo 2. Você quer saber quem vai morar no céu? Vamos lá. Diz assim: aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça, que fala a verdade que está no coração, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Ô patrão, vai não. Está achando que vai para onde? Para o céu da boca da onça, não para o céu de Deus. Porque lá, ninguém que faz esse tipo de coisa entrará lá. Quer mais? Quem quer mais diz amém. Ainda nem comecei, viu, irmão? Estou na segunda de 7 linguinhas. Eu não sei quem vai pregar semana que vem aqui, pastor. Eu não sei, talvez eu tenha que pedir, aí o senhor fica com umas 2 quarta-feiras para frente, para continuar. Porque esse tipo de mensagem a gente tem que ouvir, não tem, irmão? Diz aí, amém. Isso, glória a Deus. A gente tem que dar glória a Deus, porque a gente tem que aprender a usar a nossa língua da maneira correta, a ser canal de bênção, a desejar que alguém que lhe fez mal, desejar a ele o bem, a desejar àquela que lhe prejudicou, que ela seja feliz, porque tudo que você desejar virá com uma centena multiplicada sobre você. A Bíblia fala uma coisa interessante, que a desgraça irá perseguir e destruir quem fala mal dos outros. Salmo 140, versículo 11 diz assim: nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra, e a desgraça, olha que palavra forte, persiga o tal com golpes sobre golpes até a sua completa destruição. Olha para cá, meu irmão. Bacana, né? Quando a gente começa a ver na palavra o poder da calúnia, o poder de falar mal, o poder de abrir a boca, Marcele, para dizer o que não deveria. Falar o que não viu, já não é certo. Imagina você inventar o que você não viu. Tais pessoas, a Bíblia diz que a desgraça cairá sobre elas, e que golpe sobre golpe irá olha para cá. É literalmente assim, a pessoa vai sendo saqueada. Compra uma coisa, o negócio quebra. Abre uma coisa, não dá certo. Faz uma coisa, senta na cadeira, quebra. Compra isso aqui, dá errado.
Todo mundo dá certo naquele negócio. Quando o camarada entra na história, não dá certo. Porque é golpe sobre golpe. É como se Deus dissesse assim, ó, cada vez que tu fez um mal para alguém, caluniando, porrada sobre porrada, até te destruir, é o que te aguarda. Alguém deseja isso para a sua vida? Sim ou não? Então, ó, língua de cobra, esteja fora. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 1. Diz assim o versículo 1 do capítulo 3. Eu vou saltar, porque ele vai falar um monte de coisa. Ele diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos. E ele começa a falar, blá, 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 blá. Caluniadores. Sabe como ele encerra o versículo? Foge também destes. Ele está dizendo, sai fora, meu irmão. Não permita que o seu lar, que o seu negócio, que a sua vida esteja envolto de caluniadores, de gente que fala mal, de gente que prejudica, de gente que deseja a desgraça, de gente que tem ira. Estas coisas, sobre ela, o que resta é a destruição. E o meu desejo é que estas pessoas, porque elas existem ou não existem? Sim ou não? E como existe? Às vezes está em casa do lado. Aquela praga do meu marido, pastor, ele tinha que estar aqui para ouvir esse negócio. Calma, você depois mostra a mensagem para ele. Literalmente a Bíblia está dizendo que nós não podemos, nós não devemos conviver com essas pessoas. Olha que palavra dura. Mandar eu fugir, Thaís, é como se Deus dissesse assim, te afasta dessa pessoa, sai fora dela. Ela chegou, vai para outro canto. Ela chegou agora aqui, vai para ali. Não queira, sai fora. Por quê? Porque essas pessoas trarão maldição. E a energia que elas carregam ficará lá, por onde passam. Salmo 105, Salmo 5, versículo 9. Quem já pegou uma facada que a gente chama de traição aí de algum amigo ou de uma amiga? Já? Já, Edivone? Nunca pegou a facada de um amigo que você confiava, assim, poxa, descobriu que a pessoa estava sendo falso contigo? Olha o que a Bíblia fala destes. Salmo 5, versículo 9 diz assim: porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua, mas amaldiçoam com as suas ações. Isso é sério, gente. Gente que lhe abraça e diz assim, como eu te amo. Você para mim é uma pessoa exemplar. Olha, como eu te admiro. É assim ou não é? Abraça, beija, admira, diz, você canta muito bem. Meu Deus, que voz maravilhosa descendo, antes dessa escada. Ridícula essa voz. Aff. Gente que lisonjeia, que usa com falsidade, que lhe abraça, meu irmão. A pessoa está lhe abraçando e diz assim, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Você é minha irmã, você é meu irmão. E quando você vira as costas, ela fala o quê? Tudo que não presta sobre você. Esse tipo de pessoa, sai fora. Tem um negócio que Paulo fala, que Pedro fala, que eu quero compartilhar com os senhores. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Literalmente, Pedro está dizendo assim, que no nosso meio não haja isso. Não, nós não podemos nos permitir ter pessoas assim. Então vem cá, olha aqui um negócio. Deixa eu contar um negócio para você. Aqui e onde você estiver me assistindo. Alguém vai falar mal de alguém para você? Corta. Não tem aquela história de tesoura comeu, lá do Doquinha, do Coxinha? Pois é, dá uma cortada. E sabe como você corta? De duas formas. Uma, método pastor Juarez Júnior, vou chamar fulano aqui. Vou ligar para Ciclana.
É um método infalível. Eu lhe garanto que se for mentira, você vai ver a pessoa que era preta fica branca, a pessoa que é branca fica preta. É na hora. Meu Deus, o senhor é louco. Sou louquinho, meu irmão. Mas que era a verdade. Está falando de alguém? Alguém tem que vir aqui para se defender. Por isso que quando eu vou tratar casal, eu trato primeiro individualmente. Ouço a mulher desce o cacete no marido. Meu marido não presta, meu marido é do mão. O demônio está dentro dele. O demônio está nele, pastor, tem que repreender. Deixa eu ouvir ele. Aí eu vou ouvir o marido. Minha esposa é assim, minha esposa é assada, é goteira. Deus me livre, pastor, a mulher reclama. Não toma banho, não se veste, não cheira. Aí eu junto os dois, eu digo, rapaz, eu descobri aqui o meio termo. A senhora não disse isso dele? O senhor não disse isso dela? Não tem como mentir, porque a verdade está nos olhos, papai. Você olha nos olhos da pessoa, você enxerga na hora. Você chega de assim, você ri assim por dentro. O pastor olha assim para dentro de si. Se ele pudesse, ele dava uma gargalhada aqui, palhaçada isso. Literalmente. Pessoas que precisam entender que todo mundo tem o direito a se defender. Isso está na nossa Constituição. Bandido matou alguém, fez alguma doidice, tem que ser ouvido. Por que tu fez isso? Eu vi, ele foi lá e matou, não tinha nada, aconteceu. O cara era um anjinho, foi e matou. Calma, vamos ouvir. Tem o direito. Então, o método do pastor Juarez Júnior é infalível, é sagrado. Chama. Espera aí que eu vou ligar para fulano. Amiga, não faz isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você vai acabar com a nossa amizade. Não, então nós não somos amigos. Porque se você vem caluniar alguém para mim, e eu não posso dar oportunidade, como serva de Deus, de que ela venha se defender, então eu não posso ter amizade contigo, porque a Bíblia manda fugir de gente como você. Sai fora. É o método do pastor Juarez Júnior, não vai falhar. Mas tem o método número 2. O número 2, tu já pula para o sai fora. Tu já diz assim, meu irmão, para bem aí. Se continuar, nossa amizade acabou aqui. Não, mas eu só quero te contar um negócio que é importante você saber, para instigar o teu ouvido e o desejo de você querer saber. Na hora que tu souber disso, tu vai ver quem é fulana, tu vai ver quem é ciclano. É assim ou não é que as pessoas fazem? É desse jeito. Então sabe de uma coisa? Corta. Não sirva seu ouvido para ser esgoto, para ficar ouvindo lixo. Corta. Quem entendeu diz amém. Na próxima semana, com o pastor Fábio está me cedendo, que a gente dividiu, né, pastor? Cada pastor fica uma semana. Os pastores querem pregar e eu fico todo quarta pregando. Aí eles me chamaram ali, deram um raspa, outra coisa. Eu disse, calma, todo mundo prega. Mas, pastor Fábio, me cede, por gentileza. Na próxima semana, eu quero falar de uma língua maravilhosa. A língua do papagaio. Coisa boa, é a do papagaio. Semana que vem, estaremos aqui, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, meu irmão, para nós aprendermos o que a palavra diz sobre estas coisas. Porque no final desta palavra, eu quero que você, e você que está aqui, se torne assim como eu e você, nós precisamos aprender nessa palavra, nós nos tornemos boca de bênção. Quem deseja isso, fica de pé em nome de Jesus aqui. Próxima semana nós continuaremos, parte 2 desta palavra, mensagem que nos instrui. E aqueles que eu vi que trouxeram, muitos trouxeram papel e caneta, se dê ao luxo de literalmente fazer como um boi faz, rumine, mastigue esse texto, abra a sua Bíblia em casa, vá ler, vá perceber se está lá, veja se esse negócio é verdade, se não é, se está fora de contexto, se está descontextualizado, porque eu não leio só o texto, eu vejo em que situação ele foi aplicado, e eu lhe garanto que você vai descobrir que esse tipo de gente, que tem língua de trapo, que tem língua de cobra, não merece estar com você, não merece estar comigo, não merece, e Deus não aceita na presença dEle. Amém? Que Deus em Cristo abençoe vocês, e que nós possamos ser língua de bênção para as nossas famílias, para os nossos filhos, para toda uma igreja, para todas as pessoas. Eu vou chamar aqui o
Pastor Fábio não pode? Pode. Traz ele para orar.